nas sugestões de leitura, de leituras fundamentais, partilhadas e reveladoras de temas e do mundo que nos envolve e ao qual os livros e os escritores e os investigadores chegam com entusiasmo, com empenho, levando-nos sempre a fazer novas perguntas que procuram as respostas que os livros às vezes são capazes de dar e outras vezes mantêm adiadas. O primeiro destaque vai para um livro com a chancela da Casa das Letras, de Dale Lockery, chama-se Porto, a Entrada para o Mundo, independentemente de qualquer interesse de ordem futebolística. É um livro sobre a cidade do Porto, não sobre o Porto futebol, mas sobre o Porto cidade histórica, cidade da geografia, da história, da transformação neste mundo que é Portugal e também da relação com o mundo, através da atividade industrial, da exportação do vinho do Porto e de tantas coisas. É uma história apaixonante, a história da cidade do Porto, é a história também do triunfo da burguesia a norte, em várias movimentações, e agora que estamos a comemorar um aniversário importante da Revolução Liberal no século XIX, é importante percebermos de que modo é que o Porto se transformou com a Revolução Liberal e de que modo é que esse mundo também é o mundo de hoje, que se reflete também no desenvolvimento e no crescimento dessa cidade fundamental, a segunda cidade deste Portugal que nós somos e que se quer progressivo, desenvolvido e com um crescimento e um desenvolvimento sustentável neste tempo de interrogações e de dúvidas quanto àquilo que o futuro reserva para todos nós. Segundo destaque vai para as pessoas que têm pressa e que por terem pressa nem sempre reparam naquilo que se vai editando e que merece a sua atenção e o seu empenho na leitura, uma leitura que deve descobrir e apontar para novos interesses na leitura. É um livro escrito por Joel Levy, a editora é a Editorial Presença, com uma intervenção regular também nesta coleção, com livros importantes, como é o caso desta Psicologia, para pessoas com pressa, tudo sobre psicologia em 200 páginas. Um livro que revela muitos aspectos importantes da vida dos psicólogos, da investigação psicológica e daquilo que a psicologia, sobretudo na transição do século XIX para o século XX e durante todo o século XX, veio descobrir e apontar nesta nossa relação com o mundo, com os livros e com as pessoas. Um livro que ajuda a conhecer melhor as pessoas, os seus interesses, através do livro e das perguntas que faz e daquilo que revela. Uma outra sugestão, esta tem a chancela da Guerra e Paz, é um livro do grande ensaísta Isaiah Berlin. Berlin foi um dos grandes ensaístas do século XX. Ele nasceu em Riga em 1909 e deixou algumas das grandes obras ensaísticas do século XX. E este livro, que eu conhecia a edição francesa há muitos anos, mas que aqui destaco pela sua qualidade, interesse e oportunidade, chama-se O Ouriço e a Raposa. É um livro em que Berlin chama a atenção para, no seu olhar sobre a visão da história, é um ensaio sobre a visão da história de Tolstói. Ele chama a atenção para o modo como os seres humanos, intelectualmente, se repartem entre o ouriço e a raposa. A raposa é plural os seus interesses, empenhos e envolvimentos nas coisas que sabe e partilha. A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe apenas uma coisa, mas sabe essa coisa com muita profundidade. E ele organiza este excelente texto ensaístico, explicando de que modo é que vários nomes que nós admiramos pela obra literária ensaística construída ao longo de décadas são mais ouriços ou mais raposas, e de que modo é que nós também intelectualmente nos identificamos mais com a raposa ou com o ouriço, pelo modo, pelo método, pelo empenho e pela estrutura do nosso interesse em relação às ideias partilhadas que também dão origem a livros. Entre o ouriço e a raposa nós descobrimos muita coisa sobre quem somos e o que os outros são. Por falar em investigação científica e nas descobertas que o mundo científico reserva para nós, temos um livro da editora Jacarandá, O que Faria Freud. É um livro que nos ajuda a perceber melhor quem somos e o que somos, através do olhar dos psicoterapeutas sobre aquilo que nos cerca, sobre aquilo que é o nosso comportamento. O que faria Freud? É uma pergunta que, tendo ele morrido em Londres, vítima de cancro, em 1938, já praticamente no início da Segunda Guerra Mundial, nos ajuda a responder a muitas perguntas que têm a ver connosco, com o nosso cotidiano e com a nossa relação com os seres humanos, com o mundo e com o futuro. A não perder. Um outro livro fundamental da editora Objetiva, de Guido Tonelli, chama-se Gênesis, a história do universo em 7 dias. Um livro apaixonante sobre o universo e a sua história e o modo como ele se foi transformando ao longo dos milénios e transformando também a nossa relação
com o espaço, com o mundo, com os outros e com a própria vida. Um livro fundamental, escrito por um cientista com grande conhecimento e grande profundidade. Ele é um físico de partículas e, diga-se, é bom lembrá-lo sempre, é um dos protagonistas da descoberta do bosão de Higgs, é professor de Física da Universidade de Pisa, em Itália, e é também cientista convidado do CERN. Recebeu o Prémio de Física Fundamental e o Prémio Enrico Fermi da Sociedade Italiana de Física, um livro que se lê com gosto, com prazer, o prazer da descoberta e da capacidade que temos de fazer novas perguntas para as respostas que depois livros como este são capazes de dar. O último destaque vai para um livro da Gradiva, escrito por Umberto Eco e Carlo Maria Martini, sendo que é um longo e profundo diálogo sobre a ética, em que se envolve um filósofo e um homem vindo do mundo da filosofia e da teologia, um diálogo sobre a ética, que nos ensina sempre muito, como acontece quando escreve sobre a ética, sobre o ser humano, sobre as suas capacidades, sobre a sua maneira de inquirir o universo e o outro, para percebermos melhor quem somos e o que fazemos neste mundo e no universo, sempre com novas perguntas e com o desafio de tentarmos perceber cada vez melhor quem somos, o que somos e o que aqui fazemos individualmente e em conjunto, à procura de respostas para este mundo que hoje se debate com o surto pandémico, mas quer encontrar saídas e soluções que sejam estimulantes e motivadoras para a nossa capacidade de, sendo seres humanos, descobrirmos novos caminhos que também apontam para o espaço.